Olha, vamos começar com uma ideia aqui, sério, pode mudar tudo. O nosso dinheiro, ele serve para nossa vida, e não o contrário. Ele não é um joguinho para ver quem ganha mais no mercado, sabe? É a ferramenta que a gente tem para construir o que realmente importa. Agora pensa só, imagina que, de repente, entra uma grana que pode mudar sua vida. Sei lá, uma herança, a venda de um negócio, ou como no caso real que a gente vai ver hoje, o resultado de um processo que levou anos. A primeira coisa que vem na cabeça, quase que automático, é essa pergunta, né? Pois é, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Porque essa pergunta, por mais óbvia que pareça, ela é a pergunta errada. E a história de uma cliente real, que a gente vai manter anônima, claro, vai mostrar por que a resposta que a gente procura não está em nenhum produto financeiro. Sabe qual é a grande diferença de um profissional que se importa de verdade? Ele não responde essa pergunta de cara. Não mesmo. Pelo contrário, ele muda completamente o rumo da conversa. O foco sai do produto, do investimento, e vai para o único lugar que interessa: a vida da pessoa. Ok, vamos entender isso aqui direitinho, porque essa parte é a chave de tudo. A conversa normal do mercado financeiro quer te colocar numa caixinha, né? Ah, você é conservador, moderado, arrojado. Já uma conversa de verdade, uma conversa profunda, ela quer saber dos seus sonhos, dos seus medos, dos seus objetivos de vida. O objetivo ali não é empurrar um produto, é construir um plano de vida. E o dinheiro? Bom, o dinheiro é só o combustível para isso. E para montar esse plano, as perguntas são outras, completamente diferentes. São as perguntas que montam o quebra-cabeça da sua vida. Porque não é só sobre números, entende? É sobre a jornada. Entender a história de uma pessoa, como ela chegou até aqui, isso é tão importante quanto saber o saldo bancário. Pensa na palavra segurança. Para cada um significa uma coisa, né? É um sentimento, não um número na tela. Tudo isso faz parte de uma filosofia, uma forma de pensar bem diferente que a gente pode chamar de cuidado financeiro. A ideia é simples, é tratar da vida financeira de alguém com o mesmo cuidado, o mesmo zelo que um médico de confiança cuida da nossa saúde. E essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo nunca pode ser ter mais investimentos. Isso por si só não quer dizer nada. Investimento é ferramenta. Pensa numa caixa de ferramentas. A pergunta de verdade é: o que a gente está construindo com elas? É uma casa? É uma viagem? É tranquilidade? Então, afinal, o que é esse tal de cuidado financeiro? Bom, é uma parceria de verdade. O profissional vai olhar para todas as peças do quebra-cabeça: a renda, os gastos, os seguros, os investimentos, tudo, mas com um único objetivo em mente: ajudar a pessoa a chegar onde ela quer na vida. É um alinhamento total. E agora, atenção, porque esse aqui é o ponto que muda o jogo. É o que faz tudo isso funcionar de verdade. Nesse modelo, o profissional só é pago pelo cliente. Ponto. Ele é proibido por lei de ganhar comissão de banco, de corretora, de ninguém. Sabe o que isso faz? Acaba com o conflito de interesse que a gente vê por aí. A lealdade do profissional é 100% com a pessoa que ele está atendendo. Tá, mas como é que essa filosofia funciona na prática? Vamos ver agora como isso sai do discurso e vira ação. E adianto, vai muito, mas muito além de só escolher uns investimentos. Olha que exemplo fascinante. No caso real que a gente está acompanhando, o profissional virou um parceiro na hora de negociar a compra de um imóvel. Ele foi a voz da razão, sabe? O policial mau que foi lá negociar os detalhes sem o peso emocional que a cliente tinha. O resultado? Um negócio muito melhor para ela. Isso sim é cuidar do dinheiro na prática. E tem mais, olha esse outro ponto que é brilhante. A pergunta feita para a cliente foi bem simples e direta. Pensa bem, de que adianta ter a melhor carteira de investimentos do mundo se você bate o carro num carro de luxo amanhã e um seguro mal feito leva todo o seu patrimônio embora? Uau! Proteger o que a gente já tem é o passo número 1, antes até de pensar em fazer o dinheiro crescer. E é aqui que a gente vê a profundidade desse cuidado. A história dessa cliente tinha traumas, perdas de verdade, um longo tempo de instabilidade. O objetivo final dela, no fundo, não era ficar rica, era ter paz, simplesmente paz. Era conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem preocupação. Então, o plano financeiro dela tinha que ser, antes de tudo, um plano de tranquilidade. Ok, depois de mergulhar tão fundo na vida, nos sonhos, nos medos dessa pessoa, qual você acha que foi o primeiro conselho prático? A primeira coisa a ser feita? Bom, você vai se surpreender.
Não teve absolutamente nada a ver com ações, fundos ou qualquer tipo de investimento. O foco total foi em criar um hábito. Pensa bem, por que tanta gente falha em organizar as finanças? Porque começam com aquelas planilhas gigantes, super complicadas e desistem em 2 semanas. A transformação de verdade, ela vem de uma ação pequena, mas que seja consistente e poderosa. E aqui está o conselho de ouro, o hábito de se pagar primeiro. A lógica é ao contrário do que a maioria faz. Em vez de pagar todo mundo e só depois guardar o que sobra, se é que sobra alguma coisa, a primeira conta a ser paga é a sua poupança. É o primeiro boleto do mês. Essa mudança de ordem, nossa, faz toda a diferença. A psicologia por trás disso é simplesmente genial, porque no começo não importa quanto aquele dinheiro vai render, é irrelevante. O que importa é a experiência de ver o dinheiro acumulando, de ver aquela reserva crescendo. É um treino para o cérebro, é criar um músculo da disciplina, sabe? Se acostumar com a ideia de juntar e não só de gastar. E o resultado prático disso é que quando a gente vê uma reserva crescendo, o nosso cérebro para de inventar necessidades que não existem só para gastar aquele dinheiro que está ali. Isso ataca direto o que os especialistas chamam de inflação do estilo de vida. Sabe aquela mania de ganhar mais e automaticamente gastar mais? Pois é, o hábito de poupar fica mais forte que o impulso de gastar. E com isso, a gente volta lá para o começo. Toda essa história deixa uma reflexão muito forte, né? A pergunta mais importante não é qual investimento rende mais. A pergunta fundamental, o verdadeiro ponto de partida de qualquer plano que funcione de verdade, é essa aqui. Para que o seu dinheiro realmente serve? A resposta para essa pergunta, essa resposta muda completamente o jogo.